E aí agora já não importava mais tanto aquilo que as pessoas faziam ou podiam fazer para Jesus, mas a maneira como as pessoas se colocavam aos seus pés para ouvi-lo. A paz de Cristo nunca vai impedir os problemas e as lutas, mas ela nos garante um cuidado sobrenatural. Os 3 amigos de Daniel não foram privados da fornalha, eles foram guardados dentro dela. Aí agora eu vou dizer para vocês algo além, porque era uma possibilidade. Deus quis andar com eles na fornalha e livrá-los. Era certeza que isso ia acontecer? Não. Aí alguém vai dizer assim: puxa, pastor, você está acabando com a vida de Daniel e dos amigos dele, então, com a fé deles? Não, porque eles mesmos dizem isso. O Deus que nós servimos pode nos livrar. Mas se Ele não livra, se você tem a paz do Deus que você serve no teu coração, te livrando ou não te livrando, a paz permanece. A certeza de que teu Redentor vive, permanece no teu coração. Então para eles, a questão tinha a ver com fidelidade, não com livramento. Tinha a ver com obediência, com fé, e não com a possibilidade da cura, do livramento ou de qualquer outra coisa que fosse. Eles estavam preocupados em obedecer e não entristecer o coração do Senhor, o seu Deus, naquele momento. E aí, quem foi glorificado no final de todas as coisas? Depois das várias lambadas que Nabucodonosor toma, o que ele é obrigado a reconhecer? Quando Daniel chega e fala: tá bom, você quer que revele o sonho sem você contar? Beleza. E aí Deus foi lá e mostrou para Daniel o que ele tinha sonhado e qual era a interpretação do sonho. Aí Nabucodonosor faz o quê? Se prostra, porque todos os deuses dos demais magos, astrólogos e adivinhadores da Babilônia não eram capazes. Só o Deus de Daniel é que podia fazer aquelas coisas. Meu irmão, às vezes a gente pensa assim: por que eu estou vivendo isso? Daniel estava vivendo cativo e sendo um instrumento de Deus, assim como seus amigos. Às vezes nós estamos mais preocupados com as lutas e com as perseguições do que com aquilo que de fato Deus propõe para nós. E a paz também traz para nós algo interessante nesse sentido. Ela traz esperança diante da incerteza. Versículo 12 de João 16: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Meu irmão, minha irmã, se Deus falasse para nós tudo o que seria da nossa vida até o último dia, como é que a gente lidaria com isso? Sua vida vai ser assim, no dia tal vai acontecer isso com você, depois vai acontecer tal coisa, dia tal você morre, vai ser um acidente, assim, 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 assim. De repente você está me olhando assustado assim. Pois é, imagina que a gente quer saber um monte de coisa da parte de Deus, e olha quanto livramento eu e você temos da parte de Deus. Porque você já pensou se Deus falasse tudo para mim e para você? O que Ele conhece a nosso respeito? O que seria de nós? A gente não conseguiria sobreviver, suportar. Agora, Jesus fez a mesma coisa. Imagina se Jesus tivesse falado tudo para os discípulos naquele momento. Eles não conseguiriam compreender, porque eles ainda precisavam aprender algumas coisas, caminhar com Deus em algumas áreas. E essa esperança diante do incerto é o que mais importa para mim e para você, porque fé é esperança do que eu não vejo, do que eu espero. Muitas vezes a gente quer ter fé baseado naquilo que a gente está vendo, nas coisas que a gente consegue sustentar, e não é assim. Muitas vezes Deus vai nos dizer, como Ele disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai lá para a rua Erasmo Braga, só o número que eu não vou lembrar agora também, porque aí a gente não é de ferro, né? Você vai chegar lá, Abraão, vai dar tudo certo. Deus não falou isso aí para ele. Ele só falou assim: você vai para o lugar que eu vou te mostrar. Mas não falou assim: você não segue nem na direção do sol, ao contrário do sol. Não falou nada, só sai e vai. E muitas vezes Deus vai fazer isso conosco, e não é porque Ele quer nos ver sofrendo, mas é porque Ele está dizendo o seguinte: você não precisa saber todos os detalhes, porque como eu estou com você e conheço todos eles, fica tranquilo que na hora certa, eu estou sempre falando para você aquilo que é necessário, para você seguir na caminhada.
Salmo 91:15 diz: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Resposta não tem a ver com aquilo que eu e você queremos ouvir, tem a ver com aquilo que Deus precisa nos comunicar. Pergunta, questionamento tem a ver com o que você está querendo ouvir de Deus. Resposta divina tem a ver com aquilo que de fato Ele precisa nos dizer naquele exato momento da nossa existência. E por último, a paz nos concede alegria em meio à tristeza. Versículo 20 de João 16: Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Gente, como que você se alegra estando triste? Como sorrir nos momentos de tristeza? É só com Jesus mesmo, não tem explicação humanamente falando. Porque quando você está triste, você não quer sorrir, você não quer conversar com ninguém, você quer brigar com todo mundo. Normalmente a gente está decepcionado, você não fica assim: ai, gente, que bom, hoje eu estou tão decepcionado, que eu estou com vontade de fazer tudo de bom na minha vida. Eu acho que a gente não faz isso. Mas o que a Bíblia nos mostra? Que a paz de Cristo, ela faz com que eu sinta a alegria em meio à dor. Como que foi os discípulos ali no caminho de Emaús? Jesus foi conversando com eles, como que eles estavam? Super motivados, estavam indo pregar o Evangelho, eles estavam indo para ganhar ali toda a região de Emaús, não é? Não, eles estavam voltando desanimados porque Jesus tinha morrido. Só que aí Jesus começa a conversar com eles, e nada que sentar na mesa com Jesus não resolva, né? E quando Jesus parte o pão, o que acontece? A esperança se renova. Eles falam: opa, peraí, era Jesus que estava aqui com a gente. Peraí, a gente estava chateado porque ele morreu, mas não era, as palavras dele não estavam queimando o nosso coração. Peraí, o coração deles não queimava mais. E de repente precisou um novo processo de Jesus restaurar. O que esses caras fazem? Eles ficam ali para dizer para os outros? Não, eles voltam porque tinha mais gente se sentindo como eles, da onde eles vieram, e eles precisavam contar a experiência que eles tinham vivido. A paz de Cristo faz a gente superar a dor. Salmo 91:16 diz: vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Por que eu me alegro em meio à tristeza? Porque na morte do Cristo houve depois a sua ressurreição. O autor da vida nos concede vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse lá em João capítulo 11 para a irmã de Lázaro. Se nós cremos, a paz nos ensina a entender o seguinte: a paz de Cristo, mesmo que seja a morte, como Paulo vai dizer, o último inimigo a ser vencido, não tem problema. Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte não tem mais poder sobre nós. Se nós estamos em Cristo, nós já vencemos todas as coisas, porque Paulo diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Se a paz de Jesus está sobre nós, nem morte, nem vida, nem anjo, nem potestade, nem nada no presente ou no futuro, no céu ou na terra, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E o que me faz permanecer firme? A paz. Porque a paz de Cristo, ela não impede os dias tristes, ela nos mantém alegre, apesar de toda e qualquer circunstância. Concluindo, se essa paz ainda não inundou o teu coração, clame ao Senhor, para que Ele manifeste e faça transbordar essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que vai fazer com que você tome as decisões acertadas com discernimento, essa paz que vai fazer você esperar o cumprimento das promessas de Deus para a tua vida e para a tua família. E fazendo apenas um paralelo aqui na conclusão, sem a paz de Cristo, a gente pisa em falso e tropeça. Com a paz de Cristo, a gente segue firme na caminhada. Sem a paz, a gente sempre vive em clima de caos. Com a paz de Cristo, seremos cuidados de maneira sobrenatural. Sem a paz, sentimos apenas dor e desespero. Com a paz de Cristo, nós somos fortalecidos pela esperança do céu. Sem a paz,
seremos tristes e sem esperança, com a paz de Cristo, nós renovaremos a alegria em nossos corações a cada manhã.